Bom, não, o tema não, na verdade não é sobre isso, amém? Mas pensa comigo aqui se existisse uma máquina. Nós temos muita tecnologia, né? Mas se existisse uma máquina que tivesse a possibilidade de pegar agora o nosso coração, o seu coração, o privilégio de colocar ele ali naquela tela e a gente pudesse observar como está o nosso coração no período de louvor e adoração. Seria um privilégio ou um desespero? De como está o nosso coração, porque nós temos a consciência de que nós estamos adorando a Jesus, o Rei dos Reis, que está vivo, que morreu, mas ressuscitou. E o nosso coração estivesse ali, sendo visto naquele momento, qual seria a nossa expressão e a nossa reação? Como a gente conseguiria evidenciar o nosso coração? Pensa comigo aqui. Como de alguma forma a gente ia conseguir honrar e expressar o nosso amor e gratidão por aquele que morreu por nós e nos salvou? Como a gente conseguiria, através do nosso coração, extravasar, transbordar de alegria, de paz, reconhecendo aquilo que Ele já fez por mim, aquilo que Ele já fez por você? Seria motivo de alegria ou de desespero? Se o nosso coração estivesse evidenciado agora. Sabe que não existe essa máquina natural, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando um coração que é totalmente dele. Ele tem encontrado o nosso coração rendido, entregue, exaltando, reconhecendo a grandeza, o senhorio, a bondade, a justiça, a alegria de pertencer a Ele? Não tem nada a ver com a ministração, então fecha aspas, foi só uma reflexão minha lá, tá bom? Amém. Talvez no próximo culto nós estaremos mais extravagantes em algum momento e não tão dispersos, né? Amém. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Esses dias atrás o Senhor falou comigo, e a gente estava num período de louvor, e surgiu dentro de mim a palavra desvio. E aí eu me lembrei uma placa de sinalização. Essa semana, quarta-feira, eu fui na casa de um amigo, de uma família que é muito amiga, que eu tenho o privilégio de estar próximo. Como eu aprendo com eles? Como eu aprendo estando junto deles, na casa deles, com o tratamento entre eles, os filhos dele, como eu sou edificado, como eu sou abençoado com isso. E indo para a casa dele, a estrada estava interrompida uma parte e tinha uma placa de desvio. E eu até brinquei, por quê? Porque ele corta o meu cabelo e ia para a barba. Eu falo para ele, eu não sei se depois disso eu vou pregar melhor, mas pelo menos mais bonitinho eu vou estar. Ou então talvez tenha alguns irmãos que até brincam e falam assim, Ângelo, quando você está pregando é uma coisa, mas quando você põe a mão no bolso, aí você prega melhor. Vou tentar aqui para ver se funciona. Não, nós não somos supersticiosos. Nós não somos. Pastor, pelo amor de Deus, bate na madeira aí, não. Não, nós não somos supersticiosos. Mas sabe que existe uma grande questão que a gente precisa entender? É porque muitas vezes certas pessoas têm a facilidade de absorver palavras de condenação, palavras ruins, do que de crer e receber as palavras de bênçãos que já foram liberadas ao nosso respeito. Sabe o que acontece às vezes? Se eu chegasse aqui hipoteticamente, tá, e dissesse assim, hoje você veio, mas uma coisa é certa, você não vai ouvir nada da parte de Deus. Nada vai acontecer, e você talvez vai sair pior do que você entrou. Talvez tem gente que vai pensar, misericórdia, bem que eu sabia que não devia ter vindo. Meu Deus do céu, ai, pastor está falando ali, Deus está usando a boca dele. Não, eu estou falando hipoteticamente, amém? E aí às vezes as pessoas se fecham e se apegam naquilo. Sabe por quê? Porque quantas vezes as pessoas vêm aqui,
debaixo da unção, debaixo da inspiração, e dizem assim: hoje é o seu culto, hoje é o seu dia, e você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Só que essa palavra é lançada debaixo de inspiração, e a gente deveria agarrar com a fé e falar: pronto, essa noite é a minha noite, então eu recebo e vou viver essa verdade. Só que o diabo, ele é astuto. Sabe o que ele faz? Ele não vai confrontar e dizer diretamente: não, o que ele está dizendo ali é mentira. Sabe por quê? Porque nós iríamos identificar de uma forma fácil. Se ele viesse com um tridente, com a capa vermelha, a gente ia falar: é o diabo, te identifiquei. Mas sabe o que é o desvio às vezes? É quando alguém debaixo da inspiração libera uma palavra sobre a nossa vida, e aí o diabo diz: essa palavra, ela funciona, mas hoje não é o seu dia. E aí a gente fala: é verdade, né? Deve ser por irmão que está na minha direita ou na minha esquerda, mas para mim não é chegada a minha hora também. E ele tem nos roubado. Essa palavra funciona, mas veja bem, olha a sua situação, olha seu conhecimento, olha o seu saldo, olha isso, olha aquilo, e o diabo, através desses desvios, quer que a gente volte os nossos olhos para a gente mesmo, ou para as nossas circunstâncias, ou para aquilo que se levanta, ao invés de permanecer com os olhos na palavra, em Cristo Jesus, porque esse é o nosso lugar de segurança. E aí ele desvia, e a gente fica: é verdade, mais um culto que eu fui, aquele ministro, aquela ministra disse que seria extraordinário. Eu acho que foi na vida daquele irmão ali, porque é mais uma semana, quem sabe no próximo culto. E o diabo lança essa seta, e aí as pessoas se abraçam como sendo verdade. Sabe de uma coisa? A palavra é para aquele que crê. Todas as promessas dele, Deus não faz acepção de pessoas, estão disponíveis para mim e para você. Sabe que existem duas características que eu pude entregar para Deus antes de ser salvo? Está lá em 1 Coríntios 1, 27. Pode colocar na tela aí, por favor. 1 Coríntios 1, 27. Primeira Coríntios 1, 17. Isso. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da... Não foi essa, então eu peguei a referência errada aqui. Vamos lá. Isso, 1 Coríntios 1, 27. Isso, põe aí. 1, 27. Chegou? Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha. Tem uma versão que diz que Deus escolheu aquilo que era tolo e aquilo que era fraco. Sabe as minhas qualificações para ser aceito por Deus? Tolo e fraco. Sem Ele, eu não passava de um tolo e de um fraco, morto nos meus delitos e pecados. E Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele me redimiu, Ele me justificou. Esse era quem eu era sem Cristo Jesus. Mas todos aqueles, o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu era tolo e fraco, agora eu sou filho, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, selado com o Espírito Santo, justificado, sarado, próspero, remido. Eu fui comprado por alto preço, Jesus pagou o preço por mim. Eu posso andar em sabedoria, eu ando em sabedoria. O Espírito que me ensina acerca de todas as coisas, Ele habita em mim e me ensina. Ele mudou para sempre a minha história e a minha condição. Aí voltando para as palavras lá. E o diabo está bombardeando constantemente com palavras negativas, de condenação, de acusação, que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não vai acontecer.
E nós estamos aqui sendo ministrados acerca do que Jesus já fez por nós. Não está baseado no nosso merecimento. Se você não assistiu a ministração de quinta-feira, por favor, faça um favor a si mesmo, ouça, seja edificado. E se também não assistiu a de hoje de manhã, ouça, seja edificado. Foi igual a Thalita falou. Ei, você começa a conhecer e saber quem você é a partir do momento que você conhece a Jesus. Você quer descobrir a sua identidade? Conheça Cristo. Então o diabo tem lançado, bombardeado, tentado trazer confusão constantemente, tem trazido confusão na mente de muitas pessoas. Mas nós estamos aqui, sendo alimentados por esse alimento precioso, por essa boa palavra. Então nós precisamos entender a importância e o poder transformador do Evangelho que nós possuímos, que nós carregamos, que nos é chegado ao nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes o desvio acontece quando a gente vê um tema de ministração. Um exemplo, põe lá, perdão. Ixi, lá vem. Já ouvi tantas vezes sobre isso. Fé, já ouvi sobre fé. Amor, já ouvi sobre amor. Já sei até os versículos de cor. Como se Deus tivesse limitado ao nosso conhecimento até aquele momento. A palavra se renova a cada manhã. Nós não estamos aqui falando para você fazer o rema, porque nós estamos tentando bater uma meta. Nós não estamos aqui porque é uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral te leva a lugar nenhum. Fazendo o rema é uma transformação de identidade, onde você conhece aquilo que você pode, aquilo que você tem, aquilo que você é nele. E não é o que vai ser. É o que Ele já fez por você e você já é. E às vezes a gente só não descobriu ainda. Eu até pensei em colocar o tema hospitalidade. Quando pratico apenas o que me convém. Mas, todavia, porém, levando para o lado pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre hospitalidade, amém? Amém. Hospitalidade, no latim, deriva de hospitalite, acolher, hospedar, boa acolhida, recepção, tratamento afável, gentileza, amabilidade. A Bíblia fala sobre hospitalidade. E uma das evidências de alguém que nasceu de novo é ser hospitaleiro, de alguém de Deus e cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver isso aqui através da palavra. Eu não vou te dizer que eu gostaria de escolher outro tema, porque na verdade eu não tenho direito de escolha, eu tenho um dono e é Ele que manda. Mas eu sei porque sei, que Ele vai falar e vai continuar falando poderosamente ao nosso coração. Olha o que diz lá em Hebreus 13, 1 e 2. Põe na tela aí, por favor. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Aí quando fala de anjo, a gente já, opa, o anjo com a espada, poder de Deus. E quando eu li esse versículo, o versículo que saltou no meu coração, foi quando Abraão estava intercedendo por seu sobrinho Ló. Porque Sodoma e Gomorra seria destruído. E ele começou a interceder pelo seu sobrinho. Sabe quem Deus mandou lá? A Bíblia diz, anjos. E o que Ló fez? A cidade estava aquela bagunça, aquela destruição, aquela loucura. Mas ele foi hospitaleiro. Ele recebeu aqueles anjos na sua casa. E sabe de Sodoma e Gomorra, a única família
que foi salva foi aquela que andou em hospitalidade? Porque recebeu um mensageiro de Deus na sua casa, e eles deram ouvido àquilo. Sabe que muitas vezes nós estamos orando no que fazer, Deus o que fazer, Deus me dá uma direção, Deus o que fazer, quando na verdade talvez a gente deveria estar orando, Deus, com quem me conectar? E aí através dessa conexão, Deus vai trazer clareza, direções precisas para a próxima estação e para o próximo passo. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para viver isolados, independentes uns dos outros. Porque nós somos corpo de Cristo. Você já viu um jogador fazendo um gol em uma final da Copa do Mundo, e ele fez o gol do título, e todo mundo festejou, e depois no próximo dia, na capa do jornal, a foto do pé dele? Porque ele fez o gol, foi com o pé direito, então a gente tem que exaltar só o pé. Não. Você vê a foto do jogador por completo, você vê a foto do time inteiro, da seleção inteira, de todos os jogadores, você vê a festa, você vê a celebração, você não vê só o pé na foto. É isso que nós precisamos entender. Ei, quando o irmão que está do seu lado, ele é agraciado, quando ele é abençoado, quando ele cresce, quando ele avança, ei, você tem que celebrar porque você faz parte disso. Afinal de contas, nós somos um corpo. Quando o seu irmão está bem, isso te afeta. E quando ele está sendo penalizado, isso afeta também. Afinal, você é um corpo. Você faz parte do corpo. Porque um membro isolado, ele morre, ele gangrena. Então, hospitalidade, receber bem, acolher, amabilidade. Agora é interessante pensar que talvez, não aqui, mas algumas pessoas pensam assim, não, eu preferia ser igual o profeta Elias. Porque o profeta ouvia Deus, porque Deus fazia grandes coisas através dele? Não, porque eu estava sozinho no deserto. Isolado, para ninguém me irritar, para ninguém me encher as paciências, para não conversar com ninguém. Ainda bem que eu não conheço ninguém assim, né? Mas sabia que ele passou essa estação e ele foi? E os corvos iam visitar ele lá. Mas acabou essa estação, ele foi para a casa de uma viúva. E depois ele foi para a nação, para o meio das pessoas. Ou será que a gente se esqueceu quando o anjo apareceu para Zacarias e Ana, e eles receberam a palavra da parte do Senhor? Mas também apareceu para Maria. E se você estudar lá, a instrução do anjo não foi corre para a casa da sua parente. Mas ao receber uma palavra da parte do Senhor, ela se juntou com aqueles que creem também. Ela se juntou com aqueles que eram tementes ao Senhor. E esse encontro, sabe o que aconteceu? Ambas foram cheias do Espírito Santo. E começaram a celebrar as grandezas de Deus, aquilo que Deus estava fazendo. Amém? Amém. Então tá, a gente vai devagarzinho aqui, mas está tudo certo. Abre em Atos 16, por favor. Atos 16 está falando sobre Paulo e Silas. Vamos para tal lugar, o Espírito não vai, ele teve uma visão, e eles partiram para Macedônia. Quando eles chegaram lá, eles começaram a pregar o Evangelho. Eles estavam ministrando e houve uma aceitação. E a Bíblia fala de uma mulher chamada Lígia, que era vendedora de púrpura. Ela ouviu a palavra, acolheu a palavra, e depois de entregar a sua vida e reconhecer o senhorio de Jesus, põe no verso 14 aí, por favor. Após o novo nascimento dela, porque ela não tinha ouvido acerca dessas verdades.
Depois, uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia na sequência. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Olha o cenário, eu não estou dizendo para você chegar aqui e encontrar uma pessoa na rua e falar: vamos lá para casa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquela mulher foi alcançada com a palavra de Deus, ela e a sua família. E após ser alcançada com a palavra de Deus, a primeira atitude dela foi: olha, nós precisamos honrar e reconhecer a vida de vocês. Então eu sei que vocês estão vindo distantes de outra cidade, as portas da minha casa estão abertas para aqueles que estão falando acerca do meu Senhor. Então eles proveram onde dormir, eles proveram alimento, eles proveram um banho, ou seja, eles reconheceram que aquilo que eles haviam recebido era tão precioso que de alguma forma eles precisavam retribuir aquilo que eles haviam recebido. Eles já haviam recebido, eles não estavam comprando. Essa é a grande questão às vezes. Sabe de uma coisa, o meu valor, o seu valor, não está no que os homens mensuram a nosso respeito. Não está no serviço que eu presto na igreja. Deus me amou antes de eu fazer qualquer coisa, de eu servir em qualquer ministério. Ah, pastor, então é por isso que eu só venho e não sirvo em nada. Não, não é isso. Sabe por quê? É porque quando eu entendo a palavra que me alcançou, a palavra que me salvou, eu dou valor, eu dou crédito a isso. Isso é algo tão vivo dentro de mim, que eu preciso de alguma forma dar uma resposta de gratidão a essa palavra que me alcançou. Então eu não sirvo para ser salvo, mas porque eu sou salvo, o meu coração queima em servir. Eu não estou hospedando ninguém para ter algo em troca, porque elas receberam de graça, a sua família recebeu de graça. Isso é tão verdade que ela deu uma resposta e falou: a partir disso, a partir dessa palavra, a partir desse novo nascimento, a partir dessa transformação, algo mudou dentro de mim e isso precisa ser evidenciado, e foi através da hospitalidade. A gente fala a vida de Deus e a palavra é viva e eficaz. E tudo que é vida, produz vida. Está em movimento, está fazendo algo novo, está transformando. Então a palavra de Deus está sendo semeada dentro de mim, dentro de você. Algo vivo, algo extraordinário tem que acontecer. Isso precisa ser evidenciado. Aí na sequência, Paulo e Silas foram presos, porque estavam pregando o evangelho e libertaram uma jovem que estava endemoniada. Na prisão apanharam, tal, muitos de nós já conhecemos essa história. E tinha um carcereiro que estava dormindo, estava trabalhando que só, mas estava dormindo. A Bíblia diz que eles louvavam e oravam ao Senhor e veio um terremoto. Depois desse grande terremoto, o carcereiro acordou desesperado e pegou a espada para se matar. E Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui. Está lá no verso 32 e 33, põe aí por favor, 32. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, eles e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Alguém que acabou de nascer de novo. Alguém que estava ali prestando um trabalho, um serviço. Alguém que chegou ao ponto de se desesperar e pensou em tirar a própria vida. E Paulo disse: ei, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo?
crê no Senhor Jesus, você e a sua casa e vocês vão ser salvos. Aquele homem creu, e ele foi, levou Paulo e Silas para a casa dele, começou a cuidar das feridas, das chicotadas que eles haviam levado, a família inteira foi ministrada, todos foram batizados, e depois eles voltaram para a cadeia para se apresentar no outro dia. O homem sendo hospitaleiro, amável, cuidadoso. Afinal de contas, ele tinha acabado de entrar na família de Deus. Ele tinha acabado de nascer de novo. Ele tinha acabado de ser inserido no corpo de Cristo. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. Ele tinha acabado de ter o nome dele escrito no livro da vida. Ele tinha acabado de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele tinha acabado de nascer de novo. Nascer de novo. A história dele mudou completamente a partir daquela confissão de fé. Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvos. Eles creram e evidenciaram sendo batizados e andando em hospitalidade. Agora é interessante a gente pensar que a hospitalidade, às vezes ela é de certa forma, no nosso conceito, inconveniente. Se você for ler lá em Atos 10, a gente vai lembrar da história de Pedro. Quando eles estavam numa casa, perto da hora do almoço, e ele tem um êxtase, e desce um lençol e fala, nunca comi algo impuro. E era o Senhor falando com ele que ele deveria ir para a casa de Cornélio, que era um gentil, para ser a resposta. Para o judeu, era impuro estar naquele ambiente, naquela casa. Era inconveniente. Não era agradável. Não era prazeroso. Mas o mesmo Deus que falou com Pedro havia falado com Cornélio antes. Porque as orações e as esmolas dele foram respondidas. E ele manda os seus servos e vão ao encontro de Pedro. E aí Pedro acolhe aqueles homens naquela casa e vai com eles. Enquanto ele falava acerca do Evangelho, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus caiu e todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados. Quando ele chegou, a Bíblia diz que Cornélio se prostrou, se ajoelhou aos pés dele, e ele disse, não, se levante que eu sou homem como você. Mas eu vim anunciar. E ele disse, pois é exatamente isso, o anjo me apareceu e disse que você traria palavras que trariam salvação. Entenda, a vontade de Deus para a hospitalidade é que no partir do pão, no compartilhar, na mesa, na comunhão, Ele ordena a bênção e haja edificação sobre as nossas vidas. Hospitalidade não é para se juntar para falar da vida dos outros. Aí nós vamos chegar mais nesse ponto aí para frente. Agora nós precisamos entender se eu só sou hospitaleiro, ou estou pensando que sou, com a quem me convém, ou com aquele que pode trazer um benefício para mim, talvez eu não esteja sendo hospitaleiro e interesseiro. Com alguém que pode me promover ou me favorecer? Sabe por quê? Porque mesmo de uma forma onde Pedro precisou quebrar os sofismas, os paradigmas dele, e era de certa forma inconveniente para ele, ele precisou ser guiado pelo Espírito e ser resposta na vida de Deus daquelas pessoas. Quantas vezes Deus está falando para a gente ser resposta de Deus na vida das pessoas, mas a gente está, não. Sabe o que é? É que estou muito cansado. Sabe o que é? É que eu já me chateei com pessoas, já me decepcionaram. Sabe o que é? Desvios. Desvios. Onde o diabo lança. Eu não sei você, eu já fui em um médico que não resolveu nada, e olha que eu segui a prescrição. Mas se alguém perguntar para mim se médico presta, eu vou falar sim, por que não? Eu não vou te indicar aquele médico, mas quando alguém estiver doente, eu vou dizer assim, nunca mais vá no médico, porque aquele médico não prestou. A gente não faz isso.
E por que a gente teve uma decepção com uma pessoa e a gente fala nunca mais vai para a igreja? Nunca mais ande em comunhão, nunca mais se relacione, nunca mais, como generalizando todo mundo, se todo mundo fosse exatamente aquela pessoa naquela estação. Então não é sobre o meu conforto ou desconforto, é sobre o que a palavra de Deus diz, e ela diz que se você é cheio do Espírito Santo, você nasceu de novo, hospitalidade, ela deve funcionar na sua vida e na minha vida. Não é o quanto é conveniente para mim, é o quanto Ele é Senhor da minha vida, e o que Ele manda eu obedeço e ponto final. Ah, mas e se a pessoa só vem na minha casa porque eu tenho muitos bens? É um bom lugar para treinar o amor, porque a Bíblia diz que o amor não presume o mal do outro. Ah, mas eu vou, mas e se a pessoa ficar olhando o que tem na minha casa, ou o que não tem, ou que... Ei, a Bíblia diz que o amor não se ressente do mal, não se ufana, não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor do tipo de Deus. Então muitas vezes as pessoas estão pressupondo coisas, ao invés de praticar o que a palavra diz. Pressupondo que a pessoa não vai querer ir, por quê? Pressupondo que, ei... Será que, Senhor, mas quando eu reformar a minha casa, aí sim eu vou andar em hospitalidade e vou convidar aquele irmão, aquela irmã para vir na minha casa. A quem a gente está tentando impressionar? Porque aquele que me comprou, a única coisa que eu tinha para oferecer dele, eu era tolo e era fraco. E ele não mensurou isso e me comprou. A quem eu estou tentando impressionar afinal? Porque aquele que poderia me comprar, pagar o alto preço por mim, ele já o fez. Então se eu te convidar para ir na minha casa, eu não vou tentar te impressionar. Por quê? Porque aquele que é impressionante, ele já me comprou, ele já me resgatou, ele já me redimiu, ele já me justificou, ele já pagou um alto preço por mim. Então eu estou te chamando para a gente celebrar, participar aquilo que ele já fez por nós, para que a gente possa avançar no corpo de Cristo. Então a gente fica nos desvios. Mas eu não tenho um banquete. Não, mas eu não tenho isso. Não, mas... E perdendo a melhor parte. E perdendo o tempo de mesa. Sabe que a multidão viu Jesus ressuscitando mortos? A multidão viu Jesus multiplicando pães e peixes? Não só viu, como comeu também. A multidão viu Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, porque a Bíblia fala que ela estava rodeada de uma multidão. Sabe que os discípulos também viram a multiplicação de pães e peixes? Os discípulos também viram Jesus tirando Lázaro, sai para fora. A multidão viu, os discípulos viram, mas somente os discípulos desfrutaram da mesa e da comunhão, do relacionamento. Será que às vezes não é um desvio do diabo dizendo, tá bom, você já está na igreja, já está de bom tamanho, aí você só vai provar à medida que a multidão prova, mas se você entende que você é discípulo, você vai andar na mesa, vai andar em comunhão e vai provar daquilo que a comunhão pode proporcionar. São para os filhos. Eu tive um testemunho essa semana. Eu estava lá trabalhando, e aí uma senhora, com todo respeito, né? E aí ela disse assim, o nome do filho dela também é Mateus, eu tenho um que se chama Mateus, um dos 4, mas que encerrou por aí, tá? Mas tem muita comunhão, glória a Deus. E ela disse, olha, meu filho pequeno estava brincando na frente de casa que a gente morava, ou mora onde tem uma praça, e ele caiu dentro de uma caçamba de entulho, e tinha caco de vidro lá, e ele pegou, cortou o pé. Só que ele cortou o pé bem na emenda. E aí levei ele no médico, estava fundo, mas não precisou dar ponto. E o médico pegou e disse assim, olha, deixa ele em casa, em repouso. Não é para ele ficar correndo, por quê? Porque senão não vai cicatrizar.
Porque como é na movimentação, então a pele começa, e aí ele corria de novo, abria de novo a ferida. E no primeiro dia, assim, e no segundo dia, até que ela falou assim: olha, Ângelo, eu não sabia o que fazer. Então eu falei para ele: Mateus, fica aí, porque senão seu pé vai cair. Aí ela disse que instantaneamente ele pegou a coberta, foi para cima da cama, pegou a coberta e cobriu a sua cabeça. E começou. E ela olhando aquilo, achando estranho. E aí quando ele levantou a coberta, ela disse: Mateus, o que você fez? Ela: mamãe, eu orei para Deus. Você orou para Deus? Eu orei para Deus. Eu orei para Deus que eu não aceito isso e Ele vai me curar enquanto eu estou brincando. Ela disse que no outro dia de manhã ele saiu para brincar. Quando voltou, não estava sangrando como da primeira vez. Depois ele saiu de novo para brincar. Quando voltou, já estava fechando. Ele saiu, quando ele voltou no final do dia, não tinha mais nada, ele estava totalmente curado, ele estava sem sequela nenhuma. Aí ela disse: eu queria ter uma fé como a do Mateus, de uma criança. Sabe o que ele disse? Deus, eu quero ser curado enquanto eu estou brincando. Por que a gente às vezes tem orado: Deus, afasta essa pessoa? Por que a gente não ora: Deus, eu quero ser curado enquanto eu estou em comunhão? Deus, eu quero ser curado enquanto eu estou em hospitalidade. Deus, eu quero ser curado enquanto eu estou em comunhão com o corpo, com a igreja, com os meus irmãos. A cura se manifesta, na unidade você ordena a bênção. Deus, eu não quero me afastar, eu não quero parar. Deus, eu quero continuar. Enquanto eu estou fazendo aquilo que você aprova, aquilo que você diz, a cura se manifesta. E aí eu fico pensando, por que às vezes a gente cresce e não tem essa pureza e essa fé genuína como de uma criança? Porque às vezes a gente não deixa a ofensa para lá, porque o benefício de andar em unidade com o corpo de Cristo é muito maior do que as mágoas e as ofensas que se levantaram, do que os desafios que se levantam. É precioso, é maravilhoso. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Provérbios 18:1-2 diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita bons conselhos. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses, em outra tradução. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Que uma evidência dos fins dos tempos é que os homens seriam amantes de si mesmo. Quando eu me isolo, está na Bíblia, tá? Mas eu estou andando como tolo. Sabe por quê? Porque Deus criou o Éden e começou com 2, mas no final é uma cidade, Jerusalém celestial, onde uma grande multidão que não se pode contar, onde nós reunidos dizemos que Ele é santo, justo, verdadeiro, exaltado, glorioso. Ele começou com 2, mas é uma grande multidão, eu e você, nós fazemos parte disso. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. Segunda Timóteo 4,16. Põe aí na tela, por favor. Vamos abrir um pouquinho aqui. Pastor, mas eu já me decepcionei. Olha o que Paulo diz: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram
espero que Deus não ponha isso na conta deles. Se você diz, eu já fui chateado, Paulo diz a mesma coisa, eu também fui chateado e fui abandonado. Mas eu oro e peço para que Deus não ponha na conta deles, mas ele não parou por causa disso. Afinal de contas, quem seria Silas, Barnabé, Marcos, Timóteo, se Paulo tivesse desistido na ofensa? Se Paulo tivesse parado, já que todo mundo me abandonou, Deus, vou ficar eu aqui, sozinho e eu mesmo? Mas não. Porque ele entendeu que aquilo que Jesus fez por ele era muito maior do que aquilo que as pessoas faziam contra ele. E ele continuou, e continuou, e continuou, e continuou em comunhão, avançando, dizendo, ei, traga João Marcos, porque para mim ele é precioso para o ministério. A pessoa que está do seu lado, ela é preciosa. A gente precisa celebrar isso, a gente precisa ser grato dessas verdades. A gente não pode viver só hipoteticamente. Quantas vezes as pessoas estão do nosso lado passando por situações e a gente está andando indiferente a elas, quando na verdade é na mesa que a gente vai desfrutar disso. Mas amém, amém, amém. Mateus 25, 35 e 40. A gente vai ler aí. Mateus 25, 35 e 40. Mateus 25, isso. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Eu estava com sede, e vocês me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Eu acho maravilhoso porque o exemplo que Jesus usa é tive sede e me deste de beber. Que oferta é mais barata do que um copo de água? Não, mas eu não vou chamar as pessoas na minha casa porque eu não tenho suco de uva importado lá da Itália. Não, eu não vou chamar as pessoas na minha casa porque eu ainda não acabei o reboco na minha casa. Não, eu não vou chamar as pessoas na minha casa porque eles vão ver o que eu tenho na minha casa. Não, porque, ei, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. E ele usa um copo de água como uma oferta, e é uma oferta mais barata porque a gente não tem desculpa. Para a gente não ter desculpa, para a gente não ficar usando os desvios e as justificativas para não viver uma vida de hospitalidade, para não cumprir a palavra de Deus, para não sair da zona de conforto e andar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, amados, você sabe que eu geralmente, eu nunca sou muito pessoal de falar das minhas coisas, mas eu já chamei irmãos na minha casa e eu não tinha mesa para a gente sentar. Sabe onde a gente sentou? No chão. No chão. Mas mais do que uma cadeira de ouro, o que mais tinha valor para mim eram as pessoas que estavam naquele lugar.
Eu não estou te dizendo, e não é um pregador que está te falando de coisas que não vive, mas eu sei que eu preciso melhorar e intensificar isso. Como eu já chamei irmãos também, que naquela semana, quem tem muito filho, às vezes acontece, a criança pendurou na porta do armário e caiu. Naquela semana, aí eu olhei para a cara da Juliana, e ela, e agora, vamos desmarcar? Eu falei, vai ser em porta mesmo. E depois do tempo de comunhão, Deus moveu o coração daquela família e eu ganhei um armário novo. Então eu não chamei esperando um armário. Longe de mim isso. Porque o que é um armário perto daquele irmão que Jesus pagou um alto preço por ele? Entende que às vezes a gente está se privando de tantas coisas extraordinárias que Deus tem disponível para nós, porque a gente fica colocando empecilhos e deixa ser roubado? Então, quantas vezes na mesa houve cura, houve revelação, houve o partir do pão, houve o transbordar de alegria, houve o abraço, houve a generosidade, houve o conserto? Afinal de contas, é na comunhão, na unidade que Ele ordena a bênção. Mas eu não quero ser aquele que está só no meio da multidão, ouvindo falar aquilo que Jesus fez. Eu quero ser o discípulo que está na mesa, desfrutando de tudo aquilo que Ele fez. E aí eu estou aprendendo com os meus amigos mestres, e aí eu vou te dar 3 dicas. Como ser um bom hóspede, ou como receber bem as pessoas. São dicas de etiqueta. Na escola de ministros a gente faz isso, é importante, mas não, foi coisas que o Senhor foi colocando no meu coração. E a primeira delas é: não seja um linguarudo. Não seja um palpiteiro. Você foi convidado, se a pessoa não pediu a sua opinião, não dê. Não chegue na casa da pessoa e a pessoa fala: nossa, irmão, você viu, eu pintei essa parede de verde. E você pega e fala assim: nossa, se tivesse pintado de amarelo ficaria muito mais bonita. Não, se alegre com ele. Se ele pintou de verde, a casa é dele, fique feliz com isso. Agora, se ele falar o que você achou da cor, aí você pode dar a sua opinião. Irmão, você pensou em amarelo? É verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Aí numa próxima vez ele vai te lembrar e talvez vai até te chamar para ajudar a pintar a parede dele na cor amarela. Só que aí na hora de comer, na hora de trabalhar, não quer não? Então não seja um linguarudo, não fique dando palpite onde não pedir a sua opinião. Seja um bom hóspede, seja uma pessoa que é agradável. Mas às vezes ninguém me convida. Será que você não é chato pra caramba, por isso que ninguém te convida? Inconveniente, fala demais. Nossa, pastor, essa é a sua opinião? Não, eu vou tirar uma base bíblica para isso. Provérbios 17, 28 diz que calado até um tolo se passa por sábio. Então seja alguém agradável, amável, alguém que é prazeroso das pessoas convidarem para ir na casa. Se você me convidar, eu não estou me convidando para ir na sua casa, ok? Mas se você me convidar para ir na sua casa, e você der copo de plástico para os seus filhos e para a sua família, e um copo de vidro para mim, eu não vou aceitar. Se o melhor que você tem é um copo de plástico, então é nele que nós vamos celebrar. Sabe por quê? Porque generosidade não é fazer um banquete e se endividar para impressionar os outros. Generosidade é fazer o melhor com aquilo que você tem. Não é para tentar impressionar ninguém. Ei, você nunca conseguiria impressionar Jesus. Mas, tolo e fraco, Ele te amou, foi com a sua cara, te comprou. Então, o resto, me desculpa, é só o resto. Segundo ponto,
Não fale dos ausentes. Fale daqueles que estão presentes. Talvez a gente vai falar assim: você lembra do irmão fulano de tal? Que bênção, você viu ele avançando, você viu não sei o quê? Isso você pode falar, mas geralmente em prática, geralmente não é isso que acontece. Se lembra de falar de quem não está presente, falando mal daquela pessoa. Então não fale de quem está ausente, fale de quem está presente. Quer uma base bíblica para isso? Onde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, Jesus disse: Ele está presente. Se Jesus está presente, para que falar dos outros se a pessoa mais importante está na mesa? Para que falar de outra pessoa se Jesus está na mesa? Se Jesus está na mesa, vamos falar dele. Fala de quem ele é, fala do que ele fez, vamos falar do Senhor, vamos falar de Jesus, vamos exaltar, glorificar o nome dele. Se não tiver o que falar, começa a adorar, começa a exaltar, começa a bendizer, mas não desperdice e não use aquilo que é precioso para ter a fé minada. É uma boa dica. É uma boa dica. Vai por mim, funciona. Terceiro, ande em honra. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Nós devemos honrar uns aos outros. Eu repito, não vá lá e fala: vou me endividar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me enfiar numa dívida, vou comprar uma casa, mobiliar tudo novo só porque eu vou receber fulano de tal e cicrano de tal. Gente, a pessoa vai porque ela te ama, porque ela quer ter comunhão com você, porque ela faz parte do corpo de Cristo com você. Ela não vai interessado naquilo que você pode demonstrar para ela, que você, não, ela vai porque ela te considera. E aí, se ela não te considerar, aí você ouve a ministração de quinta-feira que você vai entender. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia que diz para a gente ter comunhão, é a mesma Bíblia que diz para a gente não viver fuxicando na casa do outro, porque senão a gente se torna um visitante inconveniente. É a mesma Bíblia que diz que não é para a gente viver na casa do irmão toda hora, porque senão a gente se torna inconveniente. Então ele nos estimula a fazer algo extraordinário, mas com sabedoria, com o Espírito Santo, com ordem e com decência. E aí eu vou encerrar com isso. Lucas 10, 25 fala do bom samaritano. Que passou o sacerdote, que passou o levita, e que passou um bom samaritano, que andou em hospitalidade, que foi socorro bem presente na vida daquele homem, que não tinha nada para oferecer em troca. Ele não viu as graduações, ele não viu quem era, ele não viu se era um fazendeiro rico na época, não. Ele simplesmente fez aquilo que deveria ser feito, e foi o bom samaritano. Quem tem sido nós no dia a dia? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano? Eu vou te falar por mim, eu já fui o bom samaritano algumas vezes, mas algumas vezes eu também fui o levita e outras o sacerdote. Eu tenho preocupação demais, eu tenho coisa demais para fazer, eu tenho que correr, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E em nome do santo, eu não fui socorro bem presente naquilo que Deus queria alcançar através da minha vida. Deus está chamando a gente para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo tempo. Nós somos a igreja santa, sem mancha,
pura, sem mácula, do Senhor Jesus Cristo. A evidência de que nós somos discípulos é porque nós amamos uns aos outros. Pode apagar as luzes, por favor. Vocês podem ficar em pé, por favor, mas sem levantar as mãos. Porque eu vou fazer um apelo inusitado, pelo menos para mim é. Mas eu vou obedecer. Quem veio essa noite aqui, você vai levantar a mão porque está tudo escuro, os olhos podem ficar com os olhos fechados, ou não, porque Deus vai mover os corações aqui. Mas quem veio essa noite aqui e queria só um abraço, não é dinheiro, não é oferta, não, e Deus pode mover as pessoas a fazerem isso, mas um abraço, levanta a sua mão assim, por favor, isso, levanta a sua mão, por favor. Cadê a igreja de Jesus que está vendo a mão levantada e está esperando alguma coisa para se mover? Tem mais pessoas. Levanta a mão, por favor. Ei, existe cura nesse lugar. A unção está se movendo, existe cura nesse lugar. Você não vai se sentir mais deslocado, não fazendo parte, enganado. O diabo vai cessar com os desvios e enganos. Você é precioso, preciosa, você faz parte do corpo de Cristo. Levanta a mão, tem mais pessoas. E os demais vão orando em outras línguas, vamos adorando. Deixa Deus fazer, o culto é dele. Vai, não resiste, levanta a sua mão, existe socorro para você nessa noite. Existe socorro para você nessa noite. Existe unção disponível que despedaça todo jugo. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário crer com o coração e confessar com a sua boca o senhorio de Jesus. Quantos aqui não fizeram essa confissão e não têm a consciência, a convicção de que tem paz para com Deus? Se você está nessa condição, eu não quero que você saia nessa condição. Eu quero que você saia daqui convicto. A partir de hoje eu tenho paz para com Deus, sou aceito por Ele e desejo fazer Ele Senhor da minha vida. Alguém nessa condição e gostaria de entregar a vida a Jesus? Aleluia! Então pode vir, pode vir. Quem mais por algum motivo se desviou, se decepcionou com as pessoas e saiu do caminho? Ei, não é esse o seu lugar. O seu lugar é fazendo parte do corpo, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para você. É em comunhão com o corpo. Quem mais? Vamos, se move, vem, aproveita, a unção está disponível. Vem, se reconcilia, volta aos caminhos, entrega a sua vida para Jesus.
Ei, não resista, o Espírito Santo está me falando que tem mais pessoas. Tem pelo menos 2 homens também. Vamos, você é forte e corajoso, você é ousado. Vai, sai do seu lugar e vem aqui, vai ver o rebuliço que Jesus vai fazer na sua vida. Isso. Ora, mamamana, celebrar, macide, Tem mais gente. Tem mais gente. Ei, ninguém está aqui para te julgar, para te apontar. Nós estamos aqui para amar a sua vida, para celebrar a sua volta, para celebrar a sua vida, para festejar. Tem festa no céu, mas tem festa aqui em Arujá também. Quantos ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo e evidência de falar em outras línguas? Pode vir aqui na frente também, vem rápido por favor, porque o nosso tempo está encurtando. Ou se tem alguém com alguma doença, dor ou enfermidade, a unção está disponível, ela está tangível. Você não precisa sentir arrepio, não precisa sentir nada, só precisa crer. Pode vir que você vai receber. Como eu aprendo com esse homem. Glória a Deus pela sua vida, viu, pastor Toninho? Sabe, a gente não pode aceitar tantas pessoas machucadas, desigrejadas, desviadas, afastadas. E aí, como justificativa nossa, dizer que eles são rebeldes. Sabe que não é o arrependimento do ímpio que vai mudar o mundo? Mas é a Bíblia dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações e eu sararei a sua terra. A igreja é a resposta. 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 A hospitalidade, a comunhão, o relacionamento, nós somos a resposta. Você que está abrindo a sua casa para os nossos GCs, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. Existe uma porção dobrada sobre a sua vida. Existe um acréscimo de Deus sobre a sua vida, porque você abriu o coração e respondeu a Ele andando em hospitalidade. Deus é bom pagador. Eu declaro multiplicação sobre a sua vida. Bom, como eu disse, se você quiser dizer é por irmão de lá, se eu fosse você eu não faria isso. Deus está falando é para mim.